eu acho que tinha escapado o vídeo anterior, mas é uma confusão marcada pela justamente é, por conflitos permanentes, né? Tanto que uma forma de caracterizar a modernidade é a noção de que nós temos conflitos permanentes, né? Por exemplo, um grande sociólogo alemão, George Simmel, classificou dessa maneira. E os conflitos eles estão permanentes, eles não são superáveis. Essa é uma das marcas da modernidade. Então, se a gente for traduzir isso dentro do tema político, é que as formas de legitimidade do poder, elas não se apacentam, né? É curioso como, digamos assim, a disputa dentro do mundo do direito ela acaba sendo encarada como uma disputa permanente, né? E o bom advogado dentro desse mundo moderno é justamente aquele que não faz com que o processo não acabe, porque isso, inclusive, isso vai gerar muitos recursos, né? Então é curioso como nós somos é, colocados a pensar nesses conflitos permanentes e ao contrário de idealizar, na verdade, na lei e na atividade judicante como uma forma de apacentar a vida das pessoas, porque um processo é um termômetro, é um tormento, perdão, para a cabeça de cada um. Então, o desafio, na verdade, o bom combate seria justamente a gente pensar dessa maneira, em como apacentar, na verdade, a vida das pessoas e não atormentar. Quando que é colocado de modo comum, né, sobre a atividade judicante é justamente uma estratégia de postergação e tudo vira um termômetro, um tormento, tudo vira aquela coisa, né, eh, kafkatiana, né, de processos burocráticos. Isso impele a própria noção de exercício de poder, porque tudo vira muito burocrático, né. Eu conversava essa semana com o professor Edgar, a gente falava sobre como a idealmente se busca ainda como é que esses reis no passado governavam de forma tão fácil, tão direta, né, porque tinham decisão, eles conseguiam decidir. E aí a gente lembrando de uma série sobre a Isabel a Católica, né, a rainha espanhola, como é que foi ela e o marido lá escolheram, né, financiar o Colombo para descobrir a América. Eu até brinquei: se fosse hoje teria que abrir um processo, ele pleitear um recurso junto a algum dos programas de apoio à ciência e tecnologia, passar por um processo, passar por uma banca. Isso ia demorar uns 2, 3 anos, como por exemplo um amigo que, fez 2 amigos que fizeram um projeto de criptografia de mensagens, algo assim genial. Um deles é do Instituto Matemática Pura e Aplicada. Tá até hoje, assim, dormindo o pleito lá no Ministério da Defesa e, na verdade, eles retiraram e vão vender para uma empresa israelense, por exemplo, que vai ter mais agilidade, né, na aquisição, mas é algo assim, como oportunidades, genialidade se perdem, né, nessa confusão que a gente vive. E porque a gente não decide, a gente posterga as coisas e o poder é muito marcado por isso. Então, eu acho que um dos elementos que ajuda a entender a situação de agora, como eu estava falando, é essa noção de legitimidade. Então, a noção de legitimidade é por que as pessoas aceitam determinado poder. Então, isso marcou a análise de muitos intelectuais, né? Hã, porque a forma de entender como a legitimidade até essa relação entre legitimidade e legalidade, né, isso, por exemplo, é muito forte em Max Weber, onde ele até enfatiza a diferença, né, entre legitimidade e legalidade, de fato. Hã, por que que ele faz se preocupa com essa diferença? Porque dentro de um mundo moderno burocratizado, a grande forma de digamos assim, de emplacar as decisões acaba sendo o que está na lei. Porém, o que está na lei nem sempre é legítimo, né. Então então isso virou uma maneira de compreender aquilo que está certo, o que está errado dentro das circunstâncias, do poder que nós vivemos. E aí as diferenças de dominação, que são formas de obtenção de legitimidade, né. Isso ficou muito marcado em Weber. Tem uma obra também do Carl Schmitt, que é Legalidade e Legitimidade, que também é essa mesma discussão, né, de forma obviamente diferente, naturalmente diferente em relação ao Weber, mas também colocada, né, hã, a própria diferença de regimes, se coloca em relação a quem,
aos agentes que se propõem legítimos a determinada ação política, né. E então ele até coloca, tem uma distinção, né, que faz, por exemplo, entre, legislativo, jurisdição e estado governamental administrativo. Eh, então, é como a lei acaba sendo aplicada, né. Hã, há um poder, por exemplo, ele designa, né, um poder jurisdicional, que é o caso que os juí no caso, quando os juízes fazem as leis, que é algo muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Hã, e até mesmo o parlamento acaba catando essa forma de exercício de poder como legítima. Eh, então, já os estados, o estado governamental e administrativo é quando são decretadores, né, conseguem decretar, e a vontade de um chefe de estado ou de uma burocracia oficial que exerce esse poder. É interessante essa leitura de Carl Schmitt, porque nós vivemos justamente numa forma de estado jurisdicional. Eu os convido a conferir a entrevista do Ives Gandra Martins, no jornal Gazeta do Povo dessa semana, que ele explicita isso, essa preocupação, né. Hoje o Supremo Tribunal Federal se tornou o maior partido de oposição, por exemplo, o que é muito grave, eh, o que deixa muitas arestas em aberto. Então nós vivemos, de fato, um poder jurisdicional, hã, e isso se apresenta, né, como procura se apresentar como legítimo, né. Eh, então, claro que, né, voltando a Carl Schmitt, ele procura diferenciar legitimidade e legalidade, alertando para o perigo da redução de legitimidade à legalidade, isso não há dúvida. Hã, então, mas o que que acontece? É claro que é vazio, né, o pensar ah, que um estatuto legal pode justificar qualquer status quo. Hã, de fato o que vale é como que alguém, eh, se coloca como legítimo, na verdade, porque isso é mais essa é a pretensão nessa disputa moderna, né. Então o Carl Schmitt não está preocupado em observar se a legitimidade está correta, mas os atores políticos buscam se apresentar como legítimos, porque essa é a forma de validade do poder, eh, moderno, né. O Weber tem uma preocupação, mais um sociólogo, então procura perceber se essa legitimidade ela é reconhecida, né. Toda a questão envolve o seguinte: diante de um poder, nós somos muito pequenos, né, os legitimadores são muito pequenos para conseguir controlar isso. Então, a noção de legitimidade acaba sendo limitada para explicar a realidade, né. O que mais o que mais se impõe aí é a noção, justamente no caso de Carl Schmitt, de decisão, quem é que tem condições de decidir. Se ele cria elementos de legitimidade, claro que vai acontecer isso, para justificar o seu poder, é a forma, né, o se a gente for ver na boca dos ministros do Supremo, eles vão justificar essa legitimidade. Então mesmo se a gente for pegar, por exemplo, juristas, interpretações mais conservadoras de como que a gente estabiliza o poder moderno, vão buscar em uma tentativa em geral comum, e que por vezes é muito certeira, em geral ela acaba sendo a mais certeira, a mais possível, né, de se aparar as arestas e construir uma um um uma vida, comum política de proposta de nação, de proposta de construção política, a partir do seguinte: eh, é preciso reencontrar os princípios de legitimidade que fundaram uma nação. E isso, por exemplo, seria o caso de nós olharmos como é que o Brasil Império foi construído. Porque ali se constituiu uma estabilidade, inicial, uma plataforma de nação, né, eh, porque aquele âmago de transformação foi legitimado. Tinha ali elementos de legitimação que conseguiam estabelecer uma ordem, né. Porque também tudo isso que a gente está falando eh, volta-se para a procura de uma ordem, né. Então, por exemplo, tem
um intelectual italiano que era muito lido pelo João Camilo de Oliveira Torres, que é o Guglielmo Ferrero. Ele falava disso. Então, na verdade, ele tinha uma frase, né, que os princípios de legitimidade são fios de seda que seguram dragões. Então, é uma coisa muito fina que segura toda essa vontade de poder de diversos atores. Mas se a gente encontra esse princípio de legitimidade originário, que é muito sensível dentro de cada nação, a gente consegue reencontrar alguma ordem. Então, se a gente pensar na política brasileira, é o seguinte: por que a Constituição do Império foi a mais estável? Né? Ela foi a mais estável, ela estabeleceu a nossa nação. Então, nós conseguimos é fundamental a gente obter um ponto de equilíbrio ali e um reencontro com aquilo. A gente só vai entender a nação brasileira ao observar aquilo, ao voltar aquilo, aquelas bases, né, que foram criadas. Agora, ainda assim, isso está fundado dentro de uma crise maior, como eu disse no início. E essa crise maior tem a ver com a noção de autoridade, com a crise de autoridade. É, porque e isso também tem uma completa relação com a dessacralização da sociedade, a descristianização, a secularização da sociedade, né? E uma autora importante nesse sentido, né, que é a Hannah Arendt, quando ela trabalha na noção de uma obra sobre passado e futuro, abordando justamente a questão da crise de autoridade. E porque justamente ela coloca, né, como a perda de permanência, de segurança desse mundo moderno, contemporâneo que nós vivemos, ela é idêntica à perda de autoridade. É, isso não significa que nós perdemos a capacidade de tecnologia, de construir as coisas e de sobreviver. E sobrevivemos até muito mais, vive-se muito mais, né, temporalmente. Mas a questão é que houve se desgarrou com algo que tem uma noção de fundo sobre as coisas. E é a questão da religião, na verdade. Não significa que as pessoas não têm fé. Significa que as pessoas não têm esse laço com a religião, que é um laço com a tradição, né? Isso, inclusive, ela apresenta muito bem como os sociólogos costumam observar muito funcionalmente as coisas e perdem essa concretude. Porque, por exemplo, por mais que pipoca aí a noção de fé entre as pessoas, mas ela tem esse fenômeno guarda uma confusão muito grande, porque não se tem algo muito realizado quanto à religião. Então uma confusão permanece. Né? A gente vive dentro de uma confusão religiosa. E aí, é claro, né, mesmo os autores políticos modernos procuraram refundar a sociedade através de uma noção, de recriar essa noção de autoridade. Ah, então, ela até tem uma abordagem da Hannah Arendt que ela procura ilustrar que parte da disputa contemporânea, né, entre ideologias liberais e conservadoras, elas se deram justamente dentro dessa chave, é, sobre a questão da autoridade, né, dessa forma moderna, contemporânea de observar a autoridade, a autoridade, os próprios governos dessa maneira. Então, por exemplo, uh, uma classificação, né, as classificações políticas elas podem se dar dessa maneira. É, né, governos tirânicos, governos totalitários, enfim, dentro dessa chave. Eu vou ver se eu pego alguns comentários a lhes fazer para ajudar nessa compreensão. Ainda sobre como autores modernos buscaram recorrer a uma ideia de autoridade, uma coisa importante é o próprio Montesquieu, né? Porque já nos romanos, quando existia essa noção mais concreta de autoridade, aquele que possui autoridade não possui poder, né? O poder nos romanos residia no povo, e isso é representado muito pelo Senado. Então, por isso que Montesquieu vai colocar, por exemplo, o poder judiciário é de certo modo nulo quanto à detenção de poder, não obstante a mais alta autoridade nos governos constitucionais, né? Ou seja, para os romanos a noção de autoridade ela vinha pelo passado.
E os ancestrais guiam os homens, né? Tanto que vocês pegarem aquelas imagens de obelisco, que é uma tradição romana, em geral nos obeliscos romanos tinha toda a história romana escrita ali, desenhada, né? E aquilo ali é uma representação de respeito a uma trajetória. É, é aquela que o que acontece é que a religião, e isso muito pela obra de Santo Agostinho, acaba envolvendo isso dentro da igreja, né? A Igreja Católica herda a política e a espiritualidade da Roma Antiga. Então, por isso que a Igreja torna-se romana. eh, Enfim, ela adapta, né, esse pensamento romano em matéria de política né, e fez da morte e ressurreição de Cristo a pedra angular eh, da nossa fundação. Ah, então, Santo Agostinho, isso foi consumado por Santo Agostinho de forma muito importante, que foi praticamente o único grande filósofo romano, né? É, quando ele diz o seguinte, a sede do espírito está na memória, é precisamente uma articulação conceitual da experiência como aquilo que dirige, na verdade, a vida, a continuidade da vida, né? É, então, houve uma, a criação de um mundo em que a igreja se tornou capaz de trazer ao mundo real uma forma de realizar o pensamento, o transcendente, na verdade, né? E é isso, né? Eu tô muito junto com pegando essas coisas da Hannah Arendt, e ela fala que os erros do mundo moderno foi não manter um amálgama que foi criado desse mundo antigo para esse mundo e que a igreja criou, que é o amálgama entre vindo de uma trindade, digamos assim, de religião, autoridade e tradição, né? Algo que também os judeus também cultivavam, né, e cultivam. Ah, e isso até aponta, ela mesma aponta o erro, por exemplo, das revoluções protestantes, né? Eh, em que próprio Lutero, digamos assim, em que quando desafiou a autoridade temporal da igreja, em um apelo ao livre julgamento individual, ah, como se aquilo preservasse intacta a tradição e a religião, né? Então o que a gente viu a partir de então é a noção de que cada um pode criar uma tradição e uma religião. E aí veio todo esse fenômeno de confusão que nós que nós estamos, né? Então a importância mais profunda da secularização, dessa saída da religião que nós observamos, pode ser a eliminação da vida pública com a religião do único elemento político da religião tradicional, que é o temor do inferno. Quando nós sepultamos esse temor do inferno, esse medo, nós liberamos, a gente praticamente liberou todos os demônios para dominarem o universo político. E é isso, e é esse o lugar que nós estamos. Isso é muito difícil enfrentar. Então é muito difícil eu voltar àquela questão inicial de que por que o papel do advogado não pode ser muito mais apacentar esses conflitos do que permanecer dentro dos conflitos? Por que nós não podemos pensar que a política ela não deveria estar no nosso cangote a todo momento, como todos os momentos nós abrimos os jornais, como isso é uma pressão de vida tremenda sobre nós, e sim algo que gerasse a noção de bem comum, de vida em comum, de vida em paz, né? Porque a pressão sobre isso é muito forte e algo que nós não conseguimos dominar, embora a nossa pretensão coloque dessa maneira. Então nós somos de fato muito impotentes em relação a isso. É preciso se resignar de alguma maneira, mas não abandonar o combate. Não abandonar, digamos assim, o bom combate, né? Tem até uma frase da Hannah Arendt que é muito interessante sobre isso, que ela diz o seguinte: comparada, vou até procurar, vou ler, comparada com as diversas superstições do século XX, a pia resignação à vontade de Deus é como um canivete de criança em competição com armas atômicas. Então, o que nós enfrentamos não é pouca coisa, é muita coisa. E qualquer vitória já é uma grande vitória, porque não é fácil. Então, é por isso que nós temos que nos unir, voltar aos bons princípios, aos bons conceitos, aquilo que
honestamente, mais nos ajuda a entender esse fenômeno, isso que está acontecendo, e a gente enfrentar de forma mais forte, né, com toda a fortaleza, o que, o que nos envolve, porque não é pouca coisa, é muito grande. Somos Davis, né, com canivetes, né, o- os xilingues diante de bombas atômicas, de Golias enormes. Então, não é pouca coisa. E então o estilingue, né, disso tudo, como foi muito bem colocado, foi essa saída do temor. Então, mesmo essa noção contemporânea de autoridade, que ela seria bem-vinda, por exemplo, quando uma lei correta é bem cumprida e ela é feita, faz com que ela tenha o seu cumprimento, por exemplo, a gente pode chamar que a lei seca é autoritária, né? Eu não vou entrar nos elementos ali dos limites, eu acho que ela é muito estrita, mas ela se faz cumprir, então ela é autoritária. Mas isso foi bom, porque ela diminuiu muito o número de mortes. Agora, mesmo assim, não é. Ela pega elementos dessa noção antiga do temor. Ah, não quero perder minha carteira e tal. E aí ela acaba tendo sua função. Ou quando alguém consegue exercer muito fortemente a autoridade. Isso ainda residia sobre sociedades pré-políticas, né, como a família. E eles estão querendo, inclusive, sepultar isso, atingir o domínio político dentro das famílias, para, inclusive, sepultar o que restava ainda de uma autoridade, uma noção mais tradicional de autoridade, né, que é difícil explicar de onde vem, mas vem de um respeito a uma tradição. Então, essa vontade, essa volição, é justamente uma vontade demoníaca para que nós nos tornemos fracos. E desistamos, porque afinal estamos de canivetes em frente a sujeitos com bombas atômicas. Né? Mas enfim, ao contrário de colocar uma desistência ou algo em relação a isso, eu apenas louvo e parabenizo, né, esse encontro e, enfim, por conta do atropelo aí do momento, vou ter que concluir para entrar já numa reunião e sinto não poder estar com vocês ao vivo. Gravei isso agora na sexta-feira, mas estou à disposição, aí que você tem meu contato e, enfim, gostaria aí de agradecer mais uma vez e saudar a todos. E estou à disposição. Um abraço.